Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Hoje é 1 João 4, com os comentários da Bíblia de Jerusalém. Então, mas antes vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para esta live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 1 João 4. Que o Senhor, já agradeço pelo Senhor estar disponível a nós em todo o tempo. Antes, eu vou ler o contexto. Então eu vou usar a minha outra Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, porque nela traz quem foi João, para quem ele escreveu essa carta. Então deixa eu abrir aqui. Relações Tiago, João. Então vamos. Introdução 1, 2 e 3, João. As duas realidades mais difíceis da vida. Não, só vou ler o contexto, não vou ler o. Na juventude, João foi um dos amigos mais próximos de Jesus. Ele permaneceu como líder da igreja de Jerusalém num tempo de fome e oposição quando seu irmão Tiago foi executado. Está lá em Atos dos Apóstolos. Os judeus da Palestina revoltaram-se contra Roma de 66 a 70. Após um estado de sítio devastador, Jerusalém e exilaram os judeus, inclusive os cristãos sobreviventes. Aí que aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, o segundo templo de Salomão, que hoje a gente só tem a parte que é conhecida como o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas orações. E a partir dessa diáspora abriu muitas igrejas, como a igreja da Etiópia, a igreja da Síria, a igreja de Antioquia. Então foi nesse período de expansão que tanto os judeus quanto os cristãos foram expulsos de Jerusalém. João refugiou-se em Éfeso, onde cristãos proclamaram a mensagem por 20 anos. Paulo e Pedro já foram martirizados em Roma, e João foi o último dos apóstolos. Ele era o mais novo entre os 12, e ele ficou em Éfeso até o seu exílio lá em Patmos. Para os crentes de toda a cidade ao redor de Éfeso. Para quem João escreve as suas 3 cartas, que é um imigrante de todos os lugares conhecidos do mundo, se estabeleceram vizinhança de Éfeso e cidade próxima. Éfeso, para quem não sabe, é na Turquia, é lá na parte do Sudeste Asiático. Trouxe consigo seus deuses tradicionais, mas também participaram da religião oficial de Roma. Experimentaram o culto local a Ártemis e investigaram os novos cultos misteriosos em seus rituais secretos de iniciação, que ofereciam iluminação e imortalidade. Aqui a gente está falando sobre os gnósticos. A vida espiritual do povo reunia diferentes crenças, um pouco de dualismo persa, a filosofia de Platão e os ensinamentos de Jesus. O ensino ético de Jesus era tão pesado para alguns que eles preferiam abandoná-lo. João viu-se ocupado em tempo integral no esforço de manter os cristãos concentrados no Jesus original e em seu caminho de amor. Porque nessa época começaram muitas heresias e muitas, como eu posso dizer, misturas entre os gnósticos e os próprios cristãos. Contexto. O contexto das cartas acontece entre o ano de 90 e 94 d.C., após o suicídio de Nero em 68 d.C., uma violenta luta pelo poder causou a morte de 3 candidatos a governador no período de um ano.
Finalmente, Vespasiano conseguiu se firmar no governo, mas ele precisava conquistar a opinião pública, por isso decidiu devolver ao povo uma porção da terra que Nero havia tomado para uso pessoal. A luxuosa vila de Nero foi destruída e o anfiteatro foi construído. O povo apelidou de Coliseu, que é o Coliseu de Roma, onde existe até hoje, onde muitos cristãos foram martirizados por causa de uma enorme estátua ou colosso de Nero que havia ali perto. O Coliseu foi concluído em 80 d.C. e tornou o palco das lutas de gladiadores e outros espetáculos. Então esse é o contexto de João. João foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Então vamos ler o capítulo 4 da sua primeira carta. Terceira condição: preservar-se dos anticristos e do mundo. Aqui, João, antes mesmo de receber o Apocalipse, já falava sobre o anticristo. Paulo também já falava, como ele chama de filho da perdição, lá em 1 Tessalonicenses. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas virão ao mundo. E a gente tem um comentário: é preciso certificar-se se aqueles que dizem ser do Espírito de Deus não são, na realidade, conduzidos pelo Espírito do mundo. Eles serão reconhecidos pelos seus frutos, por sua afinidade, sobretudo pelo que dizem de Cristo. Os apóstolos possuíam as qualidades para esse discernimento. E nós, como os bons cristãos, devemos também ter esse discernimento, porque, como o próprio Paulo diz, Satanás pode se fantasiar, pode se transformar em espírito de luz. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Nem tudo que você ouve é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. Às vezes pode ser o seu ego, pode ser próprio demônios. Então, vigie. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus é em carne e é de Deus. Por que João faz esse alerta? Porque, como eu falei, muitos gnósticos começaram a ver Cristo como uma figura boa, uma figura legal, mas como eles tinham essa visão, como eu posso dizer, um pouco platônica, eles tinham essa visão que a carne era algo ruim. Então, muitos diziam que Jesus era só um espírito e não um corpo humano. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E aqui a gente tem um comentário. É que é um comentário de tradução, então não é necessário. Este é o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os temas dos dois espíritos é conhecido no judaísmo. Por exemplo, em Quirã, bem como os dois caminhos. Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 22 e 28, e Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. O homem está colocado entre dois mundos. Ele é de um ou de outro, enquanto participava do seu espírito. É acerta a vitória dos fiéis. Então aqui, por isso que nós temos que ter esse discernimento. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, vamos lá. 3. As fontes da caridade e da fé. A fonte da caridade. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. E aí a gente tem um comentário. O amor é a característica dos filhos de Deus, pois é o próprio Deus. Que a gente vai ver lá no versículo 16, mas Jesus fala na última ceia que seremos conhecidos pelos seus discípulos através do amor. Então, deixa eu ver aqui esse negócio. Faz tempo que eu não faço live no TikTok. Tá bom. Essas missões loucas.
Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor. Não focamos no que amamos a Deus, pois foi ele quem nos amou e enviou-se seu Filho como vítima da expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-vos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Expressão polêmica contra os espirituais que se gabavam de conhecer a Deus por intuição direta. Jó 1,18, 3,13, 5,37 e 6,40. A comunhão e a visão estão unidas à caridade. Então aqui é mais um alerta, que tem muita gente que fala que vê Deus, ouve Deus, mas como o próprio João nos edifica, temos que ver o que essa pessoa fala, que ela reconhece a Jesus como vindo de Deus, como que vem no nosso mundo, veio como homem. Então, se nos amou, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é realizado. Nisto reconhecemos que pertencemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. Aí aqui a gente tem comentário esse dom do Espírito anunciado para os últimos tempos. Atos 2,17, 20, Atos capítulo 2, do versículo 17 ao 21 e o 33. Foi infundido nos corações e aí fez brotar a certeza íntima daquilo que os apóstolos lançaram exteriormente. Traz-se daqui o estado de filho de Deus, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, e em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 6. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós. E nele cremos, Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então aqui é por isso que João é conhecido como o apóstolo do amor, pois ele fala bastante sobre isso, sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, quanto é importante o amor. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que temos plena confiança. No dia do julgamento, porque tal como ele, também somos neste mundo. Não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chega à perfeição do amor. Então aqui temos um comentário. O amor assume um elemento filial ao temor religioso, mas exclui o termo servir, o medo de ser supercondensado por Deus, que deu seu Filho tão grande provas de amor. Então aqui a gente fala sobre a importância do amor, sobre como chegamos a essa perfeição do amor, o amor que tira fora todo medo. Quanto a nós, amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo meu irmão, mas amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Então aqui, João finaliza com o ensinamento de Jesus, que ele fala lá que antes de seguir a Deus, vá se reconciliar ao seu irmão. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão e você o perdoa, independente do que ele tenha feito. Então é isso. Aqui concluímos a leitura de 1 João capítulo 4. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. E até amanhã.